Oi, gente rica! Hoje eu vou falar sobre a Epístola de Paulo a Filemon. Quem foi Filemon? Quem foi Onésimo? O que fez para Paulo interceder por ele ao ponto de dizer para lançar tudo em sua própria conta? Como é que você acha que Paulo via a escravatura naquela época? Vem comigo, que eu vou te contar em alguns minutinhos apenas, porque essa carta é a menor de todas que Paulo já escreveu. Você lê num piscar de olhos, e quando você acha que está engrenando, acabou. Mas também eu tenho algumas curiosidades para acrescentar para você. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Cristiane Oliveira. Deixe o seu like, curta, compartilhe. Ajude a fazer o id e o vinde, porque o meu objetivo nessas entregas semanais que eu faço é compartilhar com você algo que você não vai encontrar nos estudos clássicos, né? Mas eu quero que você viaje comigo no momento da história, para poder imaginar o que faziam e que pensavam os protagonistas que escreveram todas essas porções da Bíblia, que mexem com o nosso coração. Com essas histórias que hoje convertem pessoas, né, em todos os campos do mundo, porque esse é um livro atemporal, que dá uma nova ambiência, né, e depois que a sua mente se expande, ela nunca mais vai voltar ao pensamento original. Então, me conta, você está preparada? Preparado? Então, simbora, porque eu vou começar. Bom, Paulo estava lá em Roma, né? E era o ano por volta do ano 60, 62 depois de Cristo, quando ele escreveu para Filemon. E quem era Filemon? Que tem o nome deste livro, essa carta, né? Ele era um cristão que vivia na cidade de Colossos. Se você ainda não assistiu o resumo que eu fiz da carta aos Colossenses, assim que terminar esse vídeo, clique aqui embaixo na descrição, que eu vou deixar o link para você assistir, tá? Então, vamos voltar para essa carta que Paulo escreveu para Filemon, que era um amigo dele e que também foi endereçada para Áfia, que provavelmente era a esposa dele, e a Arquipo, que poderia ser o filho de Filemon, né? E ele recebeu um ministério para cumprir, porque a gente pode ler isso lá em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 17. E por isso que a Bíblia é um intrincado quebra-cabeças, que você vai juntando várias peças, um pouquinho aqui, o outro pouquinho ali, para ter uma compreensão geral da palavra. E a carta, ela também foi dirigida à igreja que se encontrava na casa deles. Porque naquela época não existia templo, prédio de igreja, quando a gente anda na rua e a gente vê. As reuniões eram feitas nas casas das pessoas. E Paulo escreveu uma carta pessoal a um amigo, para pedir a ele que tivesse amor cristão, que perdoasse Onésimo, para poder revelar o poder do evangelho, para ganhar um ladrão e escravo foragido. Podemos dizer que Filemon é um livro do cristianismo aplicado. Chega de teoria e vamos partir para a prática, que é muito melhor, para ser um manual, né, de um serviço social. Essa carta tem dois temas: perdão e igualdade em Cristo, e ponto final. Ela é muito simples, mas é uma carta modelo, escrita por um mestre em escrever cartas com bastante conteúdo, no começo, no meio e no final. São apenas 25 versículos de muito tato e muita delicadeza para poder ser lida, relida e refletida. Se Paulo vivesse nos momentos atuais, eu ousaria dizer que ele escreveu uma cópia, com um texto persuasivo, para fazer, uma ação de um anúncio, para fazer com que Filemon fizesse um call to action e clicasse lá para entrar numa página, entendeu? Essa carta pode ser um protótipo de uma copyright, né? Mas
não estamos no momento atual, então vamos voltar para aquela época. E definitivamente Deus gosta de cartas, porque Ele inspirou todos aqueles homens a escreverem e deixarem registrados todos esses acontecimentos, para que nós, centenas de anos depois, pudéssemos ler, apreciar, entender e gerar convertimento em nossos corações e mentes. Se você ainda não escreveu a sua história, está na hora. Não perca mais seu tempo. Observe que Paulo não mostra a autoridade de apóstolo dele aqui nessa carta. Ele está se escrevendo para um amigo que ele chama de amado Filemon, que tinha um núcleo da igreja de Colossos em sua casa, né? Talvez uma das causas do declínio espiritual seja a falta da igreja em casa, porque ela deve começar pelo culto doméstico. Pensa nisso. E Paulo era um profundo conhecedor da natureza humana. Ele se coloca assim como um velho e prisioneiro. Isso gera simpatia no coração de quem ouve, né? Onésimo roubou o seu senhor e fugiu para Roma. Olha só o que ele fez, né? E lá ele provavelmente deve ter conhecido alguma pessoa próxima de Paulo, né? Se converteu e pediu perdão. Pela lei romana, Filemon tinha o direito de punir Onésimo com assim, a severidade que ele desejasse, até mesmo matá-lo, ou mandar matar, né? Mas Paulo não queria que Filemon apenas perdoasse Onésimo. Preste atenção no que eu vou falar. Não apenas perdoasse Onésimo, como também desse a ele uma carta de alforria, ou seja, liberdade. Imagine o quão radical isso deve ter sido naquela época, em que o sistema era escravagista ou escravocrata, como é que fala? Não sei. Só para ter uma ideia, cerca de 1/3 da população romana naquele século, no primeiro século, era escrava. Imagina assim uma população de 1 milhão. Isso significa dizer que 333 mil pessoas eram escravas. E um escravo naquela época podia ser marcado no rosto, acorrentado, forçado a usar um colar de ferro, ou condenado à invalidez, tendo as 2 pernas quebradas. Isso se ele roubasse o seu senhor, né? O escravo também podia ser vendido para trabalhar nas minas, que era assim o pior dos piores trabalhos. A escravidão era assim praticada em todo o mundo greco-romano e havia assim diversas categorias de escravos, né? As melhores não, né, gente? As menos piores, né? Categorias eram aquelas dos escravos que trabalhavam dentro da casa dos senhores. E na época de Paulo, Roma era o esgoto do mundo. E a atitude de Paulo em relação a Onésimo exemplifica a obra de Deus a favor do pecador. Olha só, quando Paulo diz para lançar tudo em sua conta, sabe o que ele está querendo dizer? Sabe o que ele nos faz lembrar? Que Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Lembra daquela música? Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou... Pois é. Assim como Cristo tomou o nosso lugar de pecadores na cruz, Paulo estava tomando assim o lugar de Onésimo perante Filemon. Gente, isso é muito lindo, né? Ai, meu Deus. O que aconteceu? O escravo voltou para a casa de Filemon com essa carta nas mãos. Imagina como é que ele deve ter viajado de Roma até Colossos com aquela carta, como escravo ainda, porque, né? Você consegue imaginar Filemon, a esposa, o filho, lendo essa carta e Onésimo do lado esperando a reação deles? Imagina depois essa mesma oração sendo lida com toda a congregação reunida. Porque a escravidão era uma prática comum naquela época.
Lembra que Abraão também foi escravocrata? Pois é. Observe que Paulo, ele não foi contra a escravidão. E só assim para você entender, né, a mente do povo daquela época, os escravos, eles não eram considerados seres humanos comuns. Mas Paulo mostrou que a fraternidade em Cristo é maior do que a abolição da escravatura. Porque o cristianismo não só liberta os escravos, como ensina que todos somos um em Cristo quando estamos convertidos no Senhor e obedecemos a palavra dele. Aí não existe distinção entre escravo e o livre. Cristo veio nos libertar das amarras do inimigo, nos libertar da escravidão do pecado e nos mandou fazer o ID para abolir toda a espécie de escravidão, seja física ou mental. Reflita sobre isso. Que tipo de escravidão você está vivendo hoje? Pensa. É isso. Essa é a carta pequenininha de Filemon, copyright by Apóstolo Paulo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Espero que você tenha curtido. Compartilhe com alguém que você ama. E tchau. Até a próxima.